Zone. Sejam bem-vindos a este da Zone F1 de análise ao Grande Prémio do Canadá, a quinta ronda do Mundial de Fórmula 1, que conta com o apoio da Solverde.pt. E ora, foi a quarta vitória de Kimi Antonelli esta temporada, a quarta vitória da carreira e por isso o italiano tornou-se no primeiro piloto de sempre a conquistar as 4 primeiras vitórias de forma consecutiva. They got no power, man. Come on, guys. We need to box this lap. It's a reliability problem. Kimi will give you the position. Convenient just before the greens. We can do this, guys. Push it. As imagens da festa de Kimi Antonelli, que reforçou a liderança no Mundial de Fórmula 1 no fim de semana, no qual George Russell até estava por cima, porque conquistou a sprint pole, conquistou a corrida sprint e conquistou também a pole position para o Grande Prémio. João Amaral, Lourenço Barão da Veiga, Nuno Pinto, bem-vindos meus amigos, obrigado pela vossa companhia. Vamos avançar para a análise a este Grande Prémio. Nuno, começando por ti, até porque o teu stint vai ser, ao que tudo indica, um bocadinho mais curto, sem espinhas. Ou com espinhas? Eu acho que teve muitas espinhas. Eu não concordo nada contigo nessa introdução. Não acho que o Russell que estivesse por cima. Não me pareceu. Durante todo o fim de semana. E digo isto porque, vendo a corrida, é óbvio que nos cronometrados, ok, não nada a dizer. Se bem que eu acho que o Antonelli faz ali um erro em fazer a última tentativa um bocadinho cedo demais, mas pronto, isso são opções e o Russell foi mais rápido nas qualificações, mas depois deu uma sensação sempre nas duas corridas, apesar de eu não vi a corrida com o som dos Mercedes, porque tenho que estar a ouvir outras coisas, mas em ambas as corridas me pareceu que o Antonelli era mais rápido. Na sprint não deu, pelo que soubemos, e porque o Russell se defendeu bem, mas ontem depois na corrida principal, apesar de fazer muitos erros, e que em situações normais, se a Mercedes não tivesse a vantagem e o domínio que tem, quem faz aquele número de erros em ultrapassagens normalmente seria mais penalizado, mas pareceu-me sempre que o Antonelli era mais rápido em corrida que o Russell. E é por aí que me falta ouvir os motores. Pode ter a ver muito com o facto de ir atrás e neste circuito quem ia à frente saía muito penalizado em termos de estar exposto à ultrapassagem dos pilotos que vinham imediatamente atrás, mas conseguir fazer a ultrapassagem e manter-se à frente que iria ganhar a corrida. Agora, ficou com a vida muito mais facilitada com a desistência do seu companheiro de equipa, isso é óbvio, mas fico com essa sensação que o Russell, que o Antonelli neste fim de semana, em corrida,
estava mais rápido que o Russell, e isso deve ser um motivo de preocupação para o piloto inglês. Lourenço e João concordam com o Nuno? Eu quando digo que o Russell estava por cima é porque foi o mais rápido nos 3 cronometrados, não quer dizer que tivesse a ser nos 2 cronometrados e na sprint. Isso foi mais ou menos a conversa que tivemos ontem no fim da corrida. O João disse isso, abraço para ele, 3-0 para o Russell no momento em que desistiu, é verdade. Sim. A sensação com que eu fico, e disse isso também no estúdio, é exatamente a mesma que não tem. Ou seja, se este é o circuito do Russell, e se neste circuito o Antonelli está àquela distância do Russell, podendo ter sido mais rápido na qualificação, se tem feito 2 voltas de aquecimento. Mérito Russell, não estou a tirar mérito ao piloto inglês. Mas mesmo com todos esses handicaps de juventude, e isso nota-se, os erros que ele comete, a fugosidade, o facto de vir com tudo, aquilo que nos apaixona na Fórmula 1, mas são erros de juventude. Ele há de os dominar, há de os corrigir. Agora, se isto é um circuito do Russell e o miúdo que tem 1 ano e 4 corridas ou 5 corridas de Fórmula 1 está a esta distância do Russell, parecendo-me também, aí inteiramente de acordo com o Nuno, parecendo-me mais rápido em ritmo de corrida, há cuidado com ele e cuidado com o resto do ano, não é? Porque quando o circuito não for Russell, voltamos a Miami. Parecia mais rápido, até porque quando se fazia esses erros, o Antonelli criava-se ali um gap e rapidamente se voltava a aproximar. É verdade que ir à frente é mais penalizador neste circuito, mas de qualquer maneira parecia-me com alguma facilidade. Eu acho que o Russell também aproveitava. Isto para mim podia dar, era 50-50. Apesar do Antonelli sentir que estava ali um pouco mais rápido em corrida, eu acho que isto era 50-50 pela experiência que o Russell pode trazer aqui, tanto a defender como também na gestão. Mas de facto é o que o Nuno diz. Eu acho que há aqui um bocadinho mais rápido num circuito do Russell. Acho que mesmo assim estava mais rápido um bocadinho o Antonelli. Se calhar sabes o que é que nos faltou ver foi a situação inversa. Era o Antonelli andar à frente e ver como é que o Russell ia reagir, e se tinha esse ritmo para manter ou para voltar a ultrapassar. Faltou se calhar essa parte da batalha, e pode-nos dar uma indicação de que o Antonelli estava mais rápido, mas a beneficiar muito do overtake mode e do condar. E faltou-nos ver essa parte do Russell, mas com o que vimos, acho que o Antonelli está mais forte, até porque os erros às vezes o puseram-no a mais de 1 segundo do Russell, e ele fechava e depois chegava a ultrapassar. Deixa-me só fazer um bocadinho de advogado do diabo, porque, como tu disseste aqui, andar atrás, o Lourenço disse isso, andar atrás é um bocadinho mais vantajoso, não é? Porque o overtake, apesar de tudo, torna o tempo por volta mais lento, nesta Fórmula 1 maravilhosa que temos agora, o tempo por volta fica mais lento, mas é capaz de andar mais perto do carro da frente. E tivemos isso que estás a dizer, tivemos isso durante 2 voltas, que o Antonelli passou e abriu. Sim. Só que depois, quando chega ao gancho, queima a travagem completamente, como o Russell já tinha feito. Sim. Só que quando o Russell queima a travagem, não está tão longe do Antonelli como o Antonelli do Russell. O Antonelli estava a abrir para o Russell e já vai ali a mais de 1 segundo, já se pôs a salvo do overtake mode, quando bloqueia muito a travagem e depois eles saem a par do gancho. Mas é isso, faltou ver de facto um bocadinho mais de tempo. Eu adorei as 30 voltas, devo dizer-te, ou seja, como eles têm gestão de baterias iguais, portanto, a parte artificial fica mascarada e aquelas 30 voltas, eu tenho que dizer isso, entre os dois, espetacular. Se fossem assim 68, eu comprava isso já. Entre os dois, que têm a mesma gestão de bateria, têm o mesmo carro. E estão em níveis idênticos de performance, enfim, com o mais rápido o Antonelli, mas em nível de batalha. Isto para dizer, eu não achei que a batalha entre os dois Mercedes fosse muito artificial. Não vi ultrapassagens e tentativas de ultrapassagem que não fossem um bocadinho à antiga. No braço, por fora, com defesa mais agressiva, menos agressiva. Característica do circuito, obviamente. Estamos num circuito que é mais natural. E a gestão estava muito parecida, portanto chegavam à mesma... Isso, não foi o caso em todas as ultrapassagens que vimos ao longo do fim de semana, mas aquelas 30 voltas foram de antologia. Compro isso todos os dias e assim até ao fim do ano. O Toto Wolff fica com mais cabelos brancos, mas é para isso que lhe pagam também. Tu falaste aí no gancho, o George Russell comete 2 erros no gancho, o Kimi Antonelli comete 1. Nessa altura o Antonelli vinha já mais com maior vantagem, mas como diz o Nuno, a verdade é que faltam-nos mais voltas com o George Russell atrás do Kimi Antonelli, sem o Kimi cometer erro e deixar o George Russell aproximar-se, para percebermos se era o tal efeito overtake, até porque o overtake estava à entrada da sequência 13-14, da chicane do Muro dos Campeões, e a ativação era logo à saída. E nós vimos isso, por exemplo, na ultrapassagem, já vamos falar daqui a pouco, na ultrapassagem do Lewis Hamilton ao Max Verstappen, em que o modo overtake depois dá-lhe essa vantagem, dá-lhe esse boost de potência que era necessária.
Daí para a frente, Nuno, da desistência do George Russell, foi um Kimi Antonelli que teve apenas isso só de gerir, porque sabe que tem o carro mais rápido, as condições não se alteraram assim muito desde o início da corrida, ainda tivemos alguma chuva, alguma moinha que estivesse a cair, a temperatura de pista manteve-se mais ou menos estável, o vento também mais ou menos estável em termos de rajadas ou de velocidade, por isso foi controlar até ao final. Sim, eu depois deixei de ver, basicamente comecei a olhar para outras lutas, mas acho que foi muito tranquilo, não é? Dali para a frente, porque acho que os Mercedes perderam muito tempo nesta corrida, na luta entre eles, mas o que é certo é que estavam muito à frente do Max e do Hamilton. Houve ali uma fase em que ainda havia o McLaren do Norris, não é? Mas depois eles tiveram que parar logo para mudar de pneus. Eu acho que depois foi uma corrida relativamente tranquila e consegue, tendo essa margem, e penso que essa margem era muito evidente ontem, em termos de ritmo de corrida da Mercedes, quando eles deixaram de andar a andar perto do limite e com isso mais sujeitos a pequenos erros. Depois o Antonelli até ao fim acho que teve uma corrida descansada, claramente ou seguramente preocupados dentro da boxe, porque o problema que aconteceu ao Russell não é assim tão comum quanto isso e deveriam estar preocupados do lado da boxe do Antonelli, mas acho que depois foi tranquilo e foi só ir gerindo as bandeiras azuis e apesar das condições estarem instáveis, elas foram mais problemáticas no início da corrida. O Antonelli depois fez o que tinha a fazer e muito bem, e está embaladíssimo. Acho que agora vai ser difícil, porque tem uma margem confortável. É óbvio que estamos muito cedo no campeonato, mas o miúdo quando... Eu gostei muito deste fim de semana. Acho que para mim, mesmo que não tivesse ganho a corrida, acho que foi o fim de semana onde ele se impôs mais, onde ele se mostrou mais até agora, porque mostrou que está ali para a guerra e que não está minimamente... Sabes, quando é líder do Mundial, parece-me o contrário, parece-me o Russell mais preocupado nesse aspecto do que verdadeiramente o líder do Mundial. E eu gostei de ver a maneira como ele tentou ultrapassar os erros. E como o João dizia, são parte de ser ainda quase um rookie, ser muito jovem, mas mesmo com esses erros ele ganhou 4 de seguida. Por isso, não sei se tem que mudar. Eu acho que tem que continuar a andar assim soltinho ao ataque, e ele começa a estar muito na cabeça do Russell. Diria que dos quatro grandes prémios que ele venceu, só um é que foi mais limpinho, que foi o Grande Prémio de Miami, e ele dizia isso ao Toto Wolff. Teve erros aqui e ali, fruto dessa juventude. Há também esse lado e essa garra que nós vimos, que ouvimos no rádio, e o Nuno falou nisso, por exemplo, no Race Day de antevisão ao Grande Prémio, a dizer se fosse um Max Verstappen não se calava, também porque já tem outro estatuto, porque... Mas mesmo com 18 anos, ou 19 também são feitios diferentes. Sim. Mas o Antonelli ainda torceu ali, disse, é assim, ok, tudo bem, isso. Claro. Sim. É o que nós e depois na corrida mostrou, porque mandou-se outra vez por fora, andou sempre ali a apertar com o Russell, e é isso que é bom, que ele tenha que cumprir, porque quem lhe paga diga para não falar no rádio. Ok, eu não gosto mais de os ouvir a dizer o que lhes vai na alma, desde que não sejam censurados depois, mas o que ele fez na corrida principal, que foi estar calado, mas andava ali sempre em cima do Russell e a meter-lhe o carro por tudo o que era lado, é o que nós queremos ver, e é o que um piloto com potencial de ser campeão tem que mostrar. Eu acho que ele fez isso muito bem. Para mim foi o melhor fim de semana, com diferença, do Antonelli, e pode ser um passo importante para se assumir dentro da equipa, contra o companheiro de equipa e como candidato ao título. Acho que lhe vai dar confiança este fim de semana, mais ainda do que já trazia. E também o facto de tu disseres que ele realmente comete os erros próprios da idade, também não dá mais no limite, mas há pilotos que precisam disso para estar concentrados, eu acho que nesta idade é muito própria disso, precisam de estar mais constantemente no limite para manter o foco, e às vezes os erros pagam-se, mas também é de uma maneira que fazem se calhar menos do que se estiverem só na parte de gestão. E ele depois tem o outro lado da parte da gestão e da parte do controle emocional, que é as pessoas com quem ele trabalha, nomeadamente o Pete Bonington, que é a pessoa com quem ele trabalha mais de perto, que conseguem-lhe trazer essa estabilidade emocional, e o Pete Bonington tentou trazer-lhe essa estabilidade emocional durante a corrida sprint.
depois não conseguiu porque aquilo estava mesmo quente, mas foi uma reação um tanto ou quanto idêntica, não sei se concordam, é a pergunta que deixo, um tanto ou quanto idêntica à reação num outro prisma de frustração que o George Russell teve quando o carro se calou, porque o duelo entre os dois estava intenso, estava muito animado, e ele próprio no final dizia: não sou aqui a dizer que ia para a vitória, mas sei que ia para um excelente resultado, para um resultado de pódio. Quer dizer, nós falámos sobre isso antes do fim de semana. Mesmo que perdesse a corrida, ficava com 18 pontos, não é? Ou seja, tal era a vantagem que os Mercedes têm, de facto, e historicamente têm neste circuito, mais a mais. Não é uma coisa, já tem a vantagem que tem este ano, neste circuito ainda mais, o que me deixa com alguma esperança para o resto do campeonato, em termos de corridas e de alguma competitividade que as outras equipas ainda podem recuperar. Portanto, sim, ele tem toda a razão, quer dizer, foi a machadada mais forte, eu percebo a frustração do piloto. O atirar o headrest, a primeira coisa que ele atirou, aliás, é a fivela dos cintos. O buckle, sim. Ele agarra naquilo e atira aquilo para o lado, depois agarra no headrest. Isso é perfeitamente compreensível. Esse é o George Russell que é verdadeiro. Esse queremos ver, certo? Não está problema nenhum em fazer aquilo. Para a FIA. Às vezes. Não é, mas que repara, ele ser multado. Mas ele ser multado, nós dissemos isso em direto, não é? Quando ele fez aquilo, disse aquilo dá multa. Está bem, mas não é. Sim, mas é o que isso é normal. ver, claro. Qualquer pessoa naquele lugar, digo eu, faria a mesma coisa. A parte controlada, a parte corporate, a parte do desculpem lá o trabalho que vos dei, é que já é um bocadinho mais a personagem e menos a pessoa. Eu gosto mais. Foi aquilo que ele escreveu esta segunda-feira nas redes sociais a pedir desculpa ao Colégio de Comissários e à FIA por lhes ter dado trabalho. Eu pensei que ias dizer outra coisa, eu pensei que ias comparar a atitude ou a relação Bonington-Antonelli com a relação de Jean-Pierre Lambiase e Max Verstappen. Para mim é muito mais parecida, porque tens sempre um Lambiase com aquela voz quase monocórdica a dizer às tantas, faz o que quiseres, nós já temos a informação, com o Bonington no sábado na sprint sobretudo a dizer-lhe calma, respira fundo, tem quarta vez, quinta vez. Sim, isso é normal, mas eu não sei, não percebo nada disto. Na realidade quem percebe são eles, mas eu acho que é para isso que serve o engenheiro. É precisamente para contrabalançar o piloto. O piloto tem que ter o sangue a fluir de todas as formas e feitios. E o engenheiro dá-lhe a informação racional. Pronto. E estou a gostar de ver essa muito boa relação. Como tu dizes, acho que o Antonelli tem margem para progredir também, porque tem as pessoas certas à volta dele. Isso é maravilhoso. Vamos embora e vamos ter um bom campeonato até ao fim com isto. Quem é que chega melhor? Sim, eu. Diz. Desculpa. Não, eu entendo completamente a frustração do Russell. Eu não entendo é que tenha que se vir desculpar. Eu só acho que ele se tivesse que desculpar-se quando tirou a fivela dos cintos, que mandou-a com ganas, com muita vontade, tivesse acertado em alguém, que aquilo a magoava. Aí tinha que pedir desculpa. O resto acho que não tem. Acho que é absolutamente... É o excesso de regras. Perdeu-se mais o quê? Mais 5 segundos por ter ido apanhar o headrest que estava à frente do carro e a fivela. Acho que temos que entender os pilotos, não é? Ele está a dar tudo, parte o motor, quem nunca, não é? Quem nunca? Eu acho que é muito mais normal a reação dele assim do que o resto. Agora, depois de ter que vir pedir desculpa e os comissários fazem não sei o quê, para mim é completamente disparatado. E é normal, mas não tem sequer que pedir desculpa. Aquilo é normal, é humano. E é bom ver. É humano, exato. Quantas vezes já demos pontapés no motor do kart quando ele nos deixava, não é? E entre outras. É chato para ele, mais do que para ninguém e para toda a equipa que trabalha com ele, e agora tem que se recuperar disso, mas estamos na corrida 6, não é? 5. Lembro-me o ano passado, quando o Norris partiu o motor em Zandvoort, que era muito mais à frente, dizemos acabou o campeonato. Sim. E não acabou. Não. Por isso, é só isso que ele tem que pensar. E tem ritmo e tem o melhor carro do pelotão. Tem que resolver o problema interno e estava a resolvê-lo bem, estava a batalhar bem. Tem que continuar, mas hoje passa à frente e o Mónaco será importante. Sendo que Toto Wolff também já veio falar em declarações à Fórmula 1, veio dizer que, ponto número 1, o nosso objetivo é vencer os 2 campeonatos, o campeonato de pilotos e o campeonato de construtores. Parece um bocadinho aquilo que nós vimos o ano passado, que é vamos lá deixá-los resolver e amelhar o máximo número de pontos para resolver o campeonato de construtores e depois logo vemos o campeonato de pilotos. Mas diz outra coisa, qualquer um dos dois foi treinado para isto, para estas batalhas, para estes duelos, sabendo que a Mercedes teoricamente tinha o melhor carro para esta temporada e que os dois poderiam batalhar entre si. Um bocadinho aquilo que nós vimos
no início da temporada passada entre os dois McLaren e, curiosamente, aqui no Canadá foi onde se deu o primeiro clash entre os dois. Sim. Acho que, enfim... Queres que diga isto com sotaque austríaco? Não. Reza a história que o que ele lhes terá dito depois da sprint e daquela fogueira ligeiramente em brasa foi que não se podem tocar, obviamente, que como o Nuno disse, o Russell se defendeu bem. O Antonella não pode esperar que o companheiro de equipa lhe dê espaço, 1 milímetro que seja, era o que faltava, não tem nada que dar, e disse isso tudo certo. Pediu-lhes para eles ganharem distância para os outros antes de começarem a batalhar. Eles fizeram até à sexta volta, mais coisa menos coisa, foram até obedientes. Já tinham 6 segundos, 5 segundos. Já tinham uma distância grande, o Norris tinha ajudado parando para trocar de pneus, a McLaren aliás ajudou muito desse ponto de vista. Há uma parte espetacular da entrevista dos 3 primeiros no fim da corrida, em que perguntam, não sei se é aos 3 em geral, o que é que acharam da tática da McLaren, e o Verstappen agarra no microfone e bate palmas, e o Hamilton faz a mesma coisa. Aliás, devo dizer-vos que das coisas que mais gostei do Grande Prémio foi da interação Verstappen-Hamilton no cool-down room e depois na entrevista. Os dois começam a aplaudir a McLaren e a agradecer, porque isso ajudou muito, de facto, a que os dois pilotos da Mercedes pudessem ganhar terreno e lutassem só entre eles, porque eles perderam tempo com isso, obviamente. Perderam na sprint como perderam na corrida. Nós não vimos a verdadeira vantagem dos Mercedes também por causa disso. Agora que Toto Wolff vai ter um ano longo pela frente, vai, porque é como me diz, o Russell neste momento só tem é que pôr a cabeça no lugar e andar para a frente, e não tenho a menor dúvida de que é isso vai fazer. Aliás, já começou a passar a pressão para o lado de lá, dizer que o campeonato já é dele, agora só ele é que o pode perder. Toda esta fraseologia do alguém lá em cima não quer que eu ganhe a corrida, já é claramente o empurra, o vitimiza, faz tudo o que puder fazer, é normal. Só não sei se o Toto Wolff estava à espera de uma batalha tão grande com os dois desde tão cedo. Ele diz que sim. Ele diz, mas não sei, porque nós vimos, obviamente que há o Antonelli, que tem um potencial incrível, mas não sabíamos como é que se ia adaptar a estas novas, e vice-versa. Portanto, eu acho que ele, e o ano passado, obviamente, o primeiro ano de Fórmula 1 do Antonelli, o Russell teve uma vantagem. Varreu completamente. Tiveste para ali 2 corridas em que o Antonelli... Sim, foi a Brasil... Miami, acho. Não, Miami quando fez a pole. Sim, e na sprint e Brasil. Depois no Brasil é um fim de semana em que o Antonelli está claramente por cima. Mas de resto varreu, que era expectável. E sobretudo na fase em que vamos... Não, é um has-been. E sobretudo, desculpem, na fase em que nós vamos entrar agora, que era aquela fase, o ano passado nós tínhamos mais expectativa, que é, deixem o miúdo chegar agora aos circuitos europeus, que é onde podemos ver ele a extrair o máximo. Foi aí que ele baixou. Eu, por acaso, aí desse ponto de vista, acho que o calendário não ajuda, não por ser os circuitos europeus, eu acho que o continente teve pouca relevância para isso. Mónaco se o Canadá é um outlier, Mónaco é um outlier maior ainda. E para a Mercedes em particular, que historicamente não se tem dado bem naquele circuito, para a confiança toda que ele já criou, é verdade que ele tem um balão de confiança tremendo, mas não vai ser o melhor circuito. Eu acho que desse ponto de vista, Barcelona, que é mais tradicional, seria melhor para ele. Ele neste momento está com aquela sorte dos campeões, não é? O homem pode andar por cima da água e tudo lhe corre bem. Mónaco pode não ser esse circuito mais perfeito para eles para ganhar essa confiança, mas enfim, pode ser tão diferente que os Mercedes não sejam sequer um fator. Eu acho, pegando naquilo que tu disseste, há aí um ponto muito importante, que é, deixa-me só aqui fazer umas contas de cabeça. O Russell lutou na Fórmula 3 contra o Lance em 16 e em 17 ele integrou o Junior Team da Mercedes. Por isso, desde 2017 que ele está. E o Antonelli, basicamente do mesmo, porque foi desde miúdo dos karts. Não sei ao certo será 18 ou 19, mas que tem uma longa relação já com a Mercedes. E é isso que ele menciona, o Toto, que é, eles há muito tempo que sabem como é que nós queremos que eles operem como piloto. Temos estado a formá-los como pilotos desde muito jovens. E seguramente também terão nos contratos deles o que é que podem e o que é que não podem fazer. Isso é clarinho. Mas vamos ver como é que, porque isto depois, quando se tem corridas, vitórias em discussão e campeonatos em discussão, e quando eles estão lá dentro, tem um bocadinho a tendência a esquecer-se de algumas destas coisas. Algumas linhas ficam esquecidas. Exato, e ele vai ter essa dificuldade em gerir, mas eu acho que isso faz completamente parte das corridas e se eu gosto que eles lutem como lutaram, também entendo perfeitamente que como equipa eles ponham algumas regras, e a regra principal é não fiquem os dois de fora, mas acho que tem que haver algumas antes, e acho que essa provavelmente vão dizer, até vocês terem uma distância segura para a competência, não andem a lutar de forma a perder tempo. Eu acho que isso cada vez mais poderá aparecer,
dentro das regras da Mercedes, mas é muito importante esse detalhe que eles ambos são há quase uma década pilotos Mercedes e que esse trabalho tem sido feito pela academia, pelo Junior Team da Mercedes e eles devem ter bem clara quais são as regras e a importância que tem para a equipa. E não é da mesma maneira que o Hamilton e o Rosberg há muitos anos também já faziam parte da AMG desde que estavam nos karts. Isso cria uma cultura. É óbvio que depois vinham de sítios diferentes, porque o Hamilton teve o stint na McLaren, mas mesmo assim tinha os mesmos motores. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante de ver como é que eles vão gerir que é mais experiente e que claramente começou o ano a pensar que este era o ano dele, que era o Russell, e que agora está a ser surpreendido porque o Antonelli está a andar num nível muito melhor do que andou o ano passado, o que também é normal, porque deixa de ser rookie e agora tem uma almofada maior porque tem uma margem maior em termos de competitividade do carro. E de resto nós vimos uma fotografia, o João Carlos Costa partilhou connosco uma fotografia do Kimi Antonelli, do pódio de domingo, Kimi Antonelli, ainda aquele miúdo que estava à frente de Lewis Hamilton. Sinceramente ofendido por me chamar João Carlos Costa, mas está tudo bem, gosto muito dos Foste tu que partilhaste. Foste tu que partilhaste a fotografia, estou a brincar, não estou, é uma honra chamar-me João Carlos Costa, que é melhor saber o que achei mesmo que tinha sido o João. O João é uma coisa antiga, portanto acho que é o João Carlos Costa. Sim, é uma coisa histórica, achei, é claramente João Carlos Costa. Bom, o que não é antigo, não, espera, até é antigo, porque regressamos a 2021, tivemos vibes de 2021, com o Lewis Hamilton a fechar na segunda posição, com o Max Verstappen a fechar em terceiro. É verdade que para isto ajudou a tática dos McLaren, que nós já vamos falar, mas ajudou também, obviamente, esta desistência do George Russell. Nuno, mas este é um daqueles fins de semana em que os dois, apesar de não terem vencido, saem do Canadá, ou devem sair do Canadá, satisfeitos, embora eu sei o que é que tu vais dizer, que é um piloto que quer sempre ganhar. Refere-te a quem? Ao Verstappen e ao Lewis? E ao Lewis Hamilton, sim. Sim, eu acho que saem satisfeitos porque tiveram um bom resultado. Agora, estás a falar de dois campeões, é óbvio que só ficarão totalmente satisfeitos quando ganham corridas, ou quando estão em posição de ganhar corridas, e nenhum deles esteve em posição de ganhar esta corrida no Canadá. Mas se não estou em erro, é o primeiro pódio do Verstappen este ano. E do Hamilton. Não. E o Hamilton tinha dúvidas se era... a primeira vez que o Hamilton tem um segundo lugar. Sim, mas não é o primeiro pódio, já sim, não é o primeiro pódio, sim. É o segundo pódio. Desculpa. Pronto, mas mesmo que se o Russell não tivesse desistido, um deles tinha ido ao pódio, e neste caso seria o Hamilton. Eu acho que eles têm que estar bastante mais satisfeitos porque tiveram uma boa corrida. Eu acho que tiveram uma excelente corrida até. Uma batalha boa, um bocadinho à semelhança de 2021, Verstappen muito agressivo a defender, como é de seu hábito, e às vezes eu acho que ele põe o nível ainda um degrau mais alto quando é com o Hamilton, e desta vez eu acho que vimos um Hamilton muito paciente e muito inteligente a esperar o momento certo para concretizar o ataque e ganhar a posição. Acho que fez uma corrida muito boa. Eu lembro-me no pré-corrida nós termos falado e eu ter dito que tinha a sensação que a Ferrari podia andar bem, e andaram, ainda mais com aquelas condições, o que é menos normal e que não temos visto tanto desde 2025, que é um fim de semana em que pareceu sempre, ao contrário daquilo que falámos entre Antonelli e Russell, neste fim de semana pareceu o Hamilton claramente à frente do Leclerc em todas as condições, em todos os momentos, e depois concretizou isso na corrida com uma corrida muito boa. É sabido que o circuito de Gilles Villeneuve é um dos melhores circuitos na carreira do Hamilton. Andou sempre muito bem aqui, se não me engano, acho que até a primeira vitória da carreira foi conseguida aqui. E anda sempre muito bem, é um circuito que é muito difícil, mas onde ele sempre andou muito bem. E dominou o Leclerc em toda a linha, e depois acho que faz uma corrida muito, muito boa mesmo. Muito, muito boa, e acho que vimos ali batalhas boas. É pena que no momento decisivo há ali uma diferença grande em termos de bateria, de deployment, e isso tornou a ultrapassagem se calhar um bocadinho mais fácil, mas eu acho que o Hamilton antes tinha feito tudo para chegar àquele momento. Acho que forçou também se calhar a que o Verstappen tenha gasto um bocadinho a mais a bateria para defender,
e depois concretizou a ultrapassagem. E depois acho, totalmente de acordo com o que o João disse, achei muito, muito interessante a forma como eles interagiram no cooldown room, e visto ali 2 pilotos a falar de corridas, e é isso que a gente gosta. E é muito melhor aquela parte do que depois tudo o resto que é já mais scriptado. Os dois de parabéns, acho que muito boa corrida. O Hamilton a ter um dos melhores fins de semana desde que está na Ferrari, acho eu. Acho que está lá num dos seus melhores. Entretanto, sei que vai chegar a fatura de um tal de Pete Bonington, porque eu tenho que pagar royalties, porque utilizei 2 ou 3 vezes a expressão It's Summertime. Mas a verdade é que é bom ver os dois regressarem a este passado, que não é assim tão distante, que é um passado recente, e sobretudo ver, não me canso de dizer isto, a determinada altura o Hamilton diz: eu preciso de mais potência, preciso que me entreguem mais, e depois ele próprio a pedir à equipa: malta, nós conseguimos, vamos lá chegar. E a verdade é que é isto que se quer, é racing puro e duro. Tem sem dúvida. Não, ia dizer, via-se que ele estava a dar tudo, via-se que ele queria muito este pódio, este segundo lugar, ele queria mesmo, muito, muito mesmo, e estava a dar tudo, e estava a tentar incentivar a equipa também para que puxassem por ele e para ele poder conseguir chegar a este pódio. Aquilo que o Nuno disse tem razão, houve uma diferença muito grande em termos dele para o Leclerc. Eu acho que foi demasiado até, mesmo sendo o circuito do Hamilton, tínhamos ali 6, 7 décimos por volta, muitas vezes, e é muito, e viu-se também no próprio Leclerc a frustração com a rádio que ele tem a dizer: deixa-me em paz, fala só quando se for crítico e quando for a última volta. E, portanto, ele diz isso em resposta a uma mensagem do Brian Bossi que lhe está a dizer que o Hamilton está a fazer por tempo por volta. O Hamilton está no 1.15 e ele provavelmente está a fazer 15-0, não fales mais comigo. Ele está a fazer 15-6. Ele sabe, ele está-me a destruir este fim de semana. O que é que eu hei de fazer? Ele está no limite, ou seja, eu estou no 15-6, faltam-me 6 décimos, mas eu estou no limite, eu não consigo mais do que isto. Portanto, não vale a pena falar, só me distrais, está calado e fala-me só quando for crucial. E portanto, é só para dar aqui ênfase realmente ao bom fim de semana que o Hamilton teve. Eu diria que foi melhor o fim de semana do Hamilton desde que chegou à Ferrari. Melhor do que a pole sprint na China, melhor do que o pódio que tinha feito na China este ano. É tudo isso verdade, é o circuito dele, é um circuito em que ele sempre se deu muito bem historicamente. Ele diz na Parada dos Pilotos que não se lembra das corridas anteriores. Continua a ter dúvida que ele não se lembra da primeira vitória na Fórmula 1, mas enfim, foram tantas, foram 100 e qualquer coisa, portanto admito que seja mais difícil para ele lembrar-se, porque um tipo só ganha uma. O Jean Alesi se lembrar do que no primeiro, só 95. Só ganhou uma. Mas pronto, dito isto, é muito bom vê-los a lutar em pista, eles próprios gostaram, vê-se isso na linguagem corporal deles quando saem do carro e vê-se isso no cooldown room. Aquela conversa é muito boa, dá-nos muito mais insight, dá-nos muito mais informação do que quando estão ali naquela postura muito corporate de dois tipos que não se respeitam. Eles respeitam-se, a verdade é essa. Respeitam. O Hamilton faz de facto uma corrida excelente. Eu só acho, concordo com o Nuno quando ele diz que a ultrapassagem final, o desfecho da coisa, é provocado pela bateria. Chegaria lá de qualquer maneira. O Hamilton estava mais rápido, estava a andar melhor. Os pneus médios não se adaptaram todo ao Red Bull e o Verstappen diz isso. É pena, é de facto que dois tipos tão talentosos, tão impecáveis, depois a coisa tem que se decidir porque há de facto uma decalagem muito grande de bateria. É só pena para mim como espectador. Para eles, quanto mais fácil a ultrapassagem, melhor. É bom sinal vê-los de volta. Fico mais uma vez muito entusiasmado com aquilo que o Ferrari pode fazer em Mónaco e ver o Hamilton nesta subida de forma com mais confiança é bom, mais a mais num circuito em que o Leclerc estará bastante melhor do que aqui, porque também é verdade que este é um dos piores circuitos para o Leclerc, historicamente. Sim. Portanto, tudo isso funciona. Estou com já não sei qual de vocês é que disse isso, mesmo que o Russell não tivesse desistido um dos dois, eles estariam a lutar pelo pódio, mas eles estiveram a lutar pelo segundo lugar. E se porventura o Antonelli tem tido o mesmo problema, isto era uma luta pela vitória. Portanto, é bom vê-los de regresso. A Fórmula 1 não pode dispensar os seus campeões mais experientes e mais talentosos e ver todo aquele espetáculo ao longo da corrida, ainda que com diferenças, ao contrário do que acontece com os Mercedes, com diferenças de estratégia de deployment, que é muito parecido em Montreal, mas apesar de tudo havia alguma, como não me diz porventura, é o Hamilton que força essa diferença no Verstappen, e isso é estratégia de corrida, isso é inteligência, isso é sagesse, como dizem os franceses. É muito bom ver tudo isso, foi excelente, e portanto venham mais corridas destas com a Ferrari a conseguir ultrapassar algo. Eu achava que ia estar. Tu disseste isso, desculpa, não me calmo já. Tu disseste isso antes da corrida, é verdade. Espero que os Ferrari estejam bem. Eu confesso que comecei o fim de semana a achar que eles iam estar uns passos atrás depois do que tinha visto em Miami. Eu dizia isso por causa também muito das características do circuito e das características de temperatura e do ponto-chave do fim de semana, que era temperatura nos pneus da frente. E isso é uma coisa que, com mestria,
o Hamilton geriu muito melhor do que o Leclerc, mas é sabido que se o Leclerc não tiver frente, morreu. não anda e fica lá os 5, 6 décimos, que aconteceu a mais pilotos na grelha. Isto não é, que é como nós dizemos, não é defeito, é feitio. Há coisas que, se fosse o contrário, se calhar também tinhas a mesma diferença. Isto são circunstâncias e tens pilotos como o Hamilton que conseguem, de alguma forma, com a sua técnica de condução, pôr os pneus da frente a funcionar melhor, ou não sofrer tanto com essa falta de bite na frente do carro. E depois eu gostei também de ouvir o Verstappen a dizer, e eu quando estava atrás de ti também te apanhava, e aquilo era mais fácil vir atrás do que não vir, mas depois dizia, mas tu saías da 6, fazias a 6 muito bem, e então não dava, pá. E essas coisas é que eu acho que são muito interessantes, e se não estou em erro, eu li, não ouvi, mas acho que o Hamilton também numas declarações disse, eu gosto de lutar com o Verstappen porque ele é um dos mais rápidos, ou é o mais rápido, não vou dizer porque não ouvi, mas as fações acham que eles não se respeitam, mas é totalmente o contrário. É óbvio que já tiveram incidentes, alguns deles a lutar por um Mundial que foram mais polémicos, mas o nível de respeito do Max para o Hamilton e do Hamilton para o Max é elevadíssimo. E é também por isso que o Max defende sempre duro quando é com o Hamilton e vice-versa. Depois é óbvio que têm estilos um bocadinho diferentes, mas eu acho que o respeito e a qualidade é inquestionável, e o respeito eu acho que também tem que ser. Nuno, para te libertarmos também, há aqui um fator que nós... há aqui um fator que nós já fomos falando aqui e ali, que é o fator McLaren, na escolha dos McLaren de arrancarem com pneus intermédios, apesar do Oscar Piastri, numa conversa com o Tom Stoller, por 2 vezes. Tu estavas mais atento aos rádios, João, mas acho que foi só por 2 vezes naquelas voltas de formação. E foi nas voltas de formação, porque ele já disse hoje que a decisão também foi dele, ou seja, desde o hino, eles dizem que entre o hino e o momento em que vão para a grelha, intermédios todos os dias, e todos tiveram a mesma decisão. Sim. E o Piastri assume isso também. O que ele diz é, depois de ver a pista, e também depois o Stella vem com um argumento que é verdadeiro, não sei até que ponto é que é spin sendo verdadeiro. Não tem havido 2 voltas de formação e se calhar eles tinham sido uns heróis. Admito. Obviamente. Admito que sim. Aquilo podia... Uma escolha tão arriscada dá para serem os heróis e os maiores da criação, ou para serem aquilo que foram. Que é um erro. Mas é o contrário, João. Não é arriscada. Aquela era a escolha segura. Naquele momento era, sim. A única coisa que eu questionei ontem no fim da corrida, e mantenho, é que se calhar podiam ter feito isso com um carro e deixar o outro com slicks. Ou seja, dividir o mal pelas aldeias. Aí alguém tem que tomar uma posição e dizer, um de vocês vai sair beneficiado, porque é sempre, já nem sei de quem é a frase, mas é de um piloto qualquer, diz que quando escolhem 2 estratégias diferentes, estão a escolher beneficiar um e a prejudicar o outro. É um facto, não há dúvida disso. Não sabem a qual. E portanto, se conseguirem provar aos pilotos, não sabem a qual naquele momento, tudo bem. O Norris continua a defender a estratégia e a escolha de ter saído de... Até porque eles dizem outra coisa que faz sentido. Mesmo naquele momento em que saem com os intermédios, e em que o Norris disse, eu não vou vangloriar do arranque, eu arranquei assim porque eu tinha muito mais gripe que toda a gente e portanto passei por eles como um foguete. Se tem havido um safety car na primeira ou na segunda volta, eu ainda era um herói, porque tenho parado com o safety car, tenho metido os slicks e nessa altura saía no segundo ou terceiro, e a vantagem que tinha de ritmo para os que vinham atrás, não para os Mercedes, ainda lhe dava para andar ali na frente e ter arrancado, porventura sair em primeiro das boxes, não faço ideia. Mas já tinha feito uma paragem? Mas repara, ele para no fim da primeira volta, é verdade. Mas era bom. Sim. Era bom. Sim, perdia menos tempo com o safety car, aquilo que ele diz é isso. Portanto, volta ao mesmo também disse ontem no fim da corrida. Se eles estivessem a lutar pelo Campeonato do Mundo como o ano passado, esta escolha teria sido desastrosa. Eles, neste momento, eu acho que estão completamente à vontade para fazer isto, não é? Até porque a McLaren não é uma equipa conservadora na estratégia e agora arriscou. Isso não se pode criticar por uma coisa e por outra. Sim. Passei o ano passado todo a dizer que eles não arriscavam, que eram conservadores, que perderam corridas por causa disso. Arriscaram, saiu-lhes mal, mas é da vida. Eu acho, sabes que eu acho que há aí eles decidiram todos ir de intermédios e eu acho que tem claramente a ver com dificuldades que a McLaren tinha em pôr os pneus da frente a funcionar. E naquele momento, os 2 pilotos fizeram as voltas para a grelha e disseram, nem pensar, tem que ser intermédios, porque senão nós vamos chegar à primeira travagem e seguimos reto, ou então andamos ali aos papéis e pensando eles os problemas que tinham, eu entendo claramente a escolha. De arrancar melhor, ir pelo lado seguro, porque sair de intermédios era mais seguro naquele momento, ir para a frente da corrida e sabendo que se calhar a grelha ia estar 50-50, a possibilidade de haver um safety car era elevadíssima.
naquele momento. Por isso, agora, que é verdade que as 2 voltas de formação abrem uma janela ali para se alterar a estratégia, e por isso há essa discussão. Agora, o que nós não sabemos e o que eles nunca nos vão dizer, e porque faz parte da equipa, existia verdadeiramente essa grande dificuldade em pôr os pneus a trabalhar? Eu penso que sim. Tinham problemas de travões? Viu-se depois mais tarde que sim, e isso significa que eles estavam a usar o máximo de andar com os travões fechados para passar a temperatura para os pneus. Depois, há outra parte que é a parte operacional, e é aí que nos falta essa informação, que é quando o Piastri diz isto está muito para slicks, eles provavelmente ainda não tinham os pneus nos cobertores à temperatura ideal para os pôr no carro, porque estavam à espera dessas 2 voltas, ou do arranque e das voltas, e aparecer um safety car, e aí sim porem os pneus macios à temperatura mais correta. Pode ter acontecido isso também. Eu falo porque sei o que é que aconteceu no nosso lado. As 2 voltas de formação prejudicaram-nos muito em termos de temperaturas de pneus e do que é que tu geres ali. Eu acho que a McLaren fez essa opção para tentar ganhar, e quando é assim, acho que não podemos criticar. Agora depois correu mal, bastava ter começado a cair mais umas pinguinhas de chuva durante 5 voltas e eles eram os maiores. Para mim, a única escolha que eu não entendo é quem saiu de médios, nas condições em que estavam. Acho que ninguém saiu de duros. Agora, entre intermédios e macios, acho que era 50-50. Muito bem. Nuno, fica aqui a tua visão também sobre este tema. Obrigado pela tua companhia nesta edição deste podcast de análise ao Grande Prémio do Canadá. Agora encontramos no Mónaco, não é? Sim. Grande abraço. Ou para a semana ainda, não sei. Para a semana, sim. Logo vemos. Um abraço, Nuno. Obrigado e boa viagem. Bom, mantemos nós aqui nesta conversa. Já falámos da McLaren. Eu gostava ainda de falar dos outros homens das equipas, ou dos outros 2 pilotos das equipas, os companheiros de equipa de 2 homens que nos deram um entretenimento também fantástico. Falo de Charles Leclerc e de Isaac Hadjar. Charles Leclerc, no fim de semana, claramente, em que foi batido constantemente por Lewis Hamilton. Isaac Hadjar, a determinada altura, prejudicou-se a ele mesmo por tentar defender com aquela manobra demasiado arriscada, que valeu 10 segundos de penalização. E importa referir aqui algo também. É que nós não tínhamos recebido a informação de que a segunda penalização para o Isaac Hadjar é de um stop and go de 10 segundos. Daí o facto de ele, Isaac Hadjar, ter ficado parado. Nós na altura não percebemos, não recebemos essa informação, dissemos, mas isto está a demorar tanto. O stop and go era com uma paragem obrigatória de 10 segundos. Por isso, vamos aqui dizer que eram 20 segundos de penalização para o Isaac Hadjar. Esse stop and go e de 10 segundos foi relativo a uma infração em bandeira amarela. Os 10 segundos de penalização foi por aquilo que fez na travagem para tentar defender-se de Charles Leclerc. Não, acho que foi um erro por parte. A defesa foi demasiado, realmente é justa, bastante justa a penalização. Ele mexe 2 vezes, a primeira muito em cima, quando o Leclerc está a passar, e volta a mexer no final na travagem. Portanto, acho que foi um erro, diria mais de infantil, porque não pode fazer aquilo. Com a experiência que tem já, sabe que tinha carro para depois continuar a pressionar o Leclerc, era deixá-lo passar e tentar ir atrás, até porque andar atrás, como falámos, é mais fácil aqui neste circuito, e com isso estragou a corrida. E depois mais os 10 segundos de stop and go, que isto realmente não tínhamos visto, achámos que aqueles 10 segundos vimos que tinha parado, mas não fazíamos este porquê, porque na realidade já tinha cumprido 10 segundos antes. Por essas comunicações oficiais da FIA chegam já depois do Grande Prémio terminar. E é hoje de manhã, ao ler essas penalizações, porque os e-mails entretanto começaram a cair de madrugada, e é já hoje de manhã, porque tivemos uma série de pilotos ou de chamadas ao Colégio de Comissários. O Nico Hülkenberg, por exemplo, levou uma penalização também. E é já hoje de manhã a ler os e-mails que li esse e-mail em que, ou essa justificação do Colégio de Comissários, onde estava o Pedro Lamy, do stop and go de 10 segundos. Isso, só que nós na altura não sabíamos e ficámos ali meio perdidos porque é que estava a demorar tanto tempo. E em relação ao Leclerc já foi dito, não é? Foi um fim de semana difícil para ele. Sem ritmo. Sim, sem dúvida nenhuma. Ele diz isso. Ele diz que foi o fim de semana mais difícil para ele desde que chegou à Fórmula 1, aliás.
enfim, como diria o Henrique, está tudo dito desse ponto de vista. Sim. Digo para ele o contrário que digo do Antonelli, ainda bem que foi o Mónaco a seguir. Que é um bom terreno de Sim, caça que é, para ele. Vai ser- é o terreno de casa. Eu acho que vai ser interessante porque se por um lado tínhamos aqui, e nunca apanhamos tão cedo o circuito do Canadá, se por um lado temos aqui um circuito que é, digamos, totalmente Hamilton, e agora vamos apanhar um circuito que é bastante Leclerc, o circuito da casa dele, onde ele fez a pole o ano passado. Verdade. Vai ser interessante como é que ele vai reagir. E Como é que vão regir os dois? Porque Os sendo, dois. sendo um circuito Leclerc, também é um circuito Também- Hamilton. também é, sem dúvida. Portanto, desse ponto de vista vai Não, ser mas digo francamente aqui interessante, sem como é que dúvida. ele vai reagir Sim, claro. o Leclerc, até Sim. porque vem num mau fim de semana, Verdade. Sim. bastante mau mesmo. Sim. Ver como é que consegue dar a volta agora por cima neste circuito que é dele. Sim, apesar de tudo, e desculpa, só para acabar este tema, apesar de tudo, para o Adjar não tão mal como para o Leclerc, diria eu, porque o Adjar é batido, mas é batido por um companheiro de equipa que é o Max Verstappen. E Nunca andou tão andou próximo. taco a taco. Sim. Nunca andou tão próximo mesmo com a qualificação. É verdade que Tudo tivemos isso, aqui, sim. nós falámos disto, Sim. que os engenheiros, apesar do Verstappen dizer que não irem funcionar, quiseram ir numa direção de uma Sim. afinação e com isso aproximou se calhar um pouco Em o Adjar qualificação. em qualificação. O Adjar chateado, e gostei de ver aquela reação, porque achava que poderia ter feito a pole se tivesse. Eu acho que ele Foi mais rápido do que foi a dois. mais rápido do que Do a que a dois. dois. Sim, Exatamente. sim, Foi mais rápido do que a dois. O Maquias vem dizer que isso é perfeitamente normal, ou seja, que a equipa querer ir para um sítio e forçar é uma coisa que tem que acontecer, porque eles vão continuar a arriscar no setup. Quando não têm o melhor carro, ou quando o carro não está a funcionar como querem, o ADN da Red Bull, eu achei piada das declarações, o ADN da Red Bull é não ficar quieta e, portanto, mesmo que o piloto não queira, eles vão tentar inovar. E depois, em relação ao Max, eles não costumam contrariar, mas às vezes contrariar é bom para trazer ao de cima o melhor instinto do piloto e reforçar essa, no fundo vem dizer o mesmo que o Max, e reforçar essa qualidade que ele tem, eles, não é só o Verstappen, tem o Verstappen como tem o Hamilton, como tem os grandes campeões, de uma espécie de computador humano. Quantas e de vezes sensor vimos humano. isso mesmo? Um fim de semana em que parecia que a Red Bull e o Verstappen estavam perdidos, estavam fora dela, e de repente parece a fazer a pole. Vimos isso várias vezes. Também já o dissemos, que é a equipa que, teoricamente, ou é o piloto que mais evolução consegue encontrar ao longo do fim de semana, o Max Verstappen. Bom, vamos ao sexto e ao oitavo lugar, até porque Franco cola a pontos, conquistou a melhor classificação da carreira. A piada não é minha, é da própria Fórmula 1, nas redes sociais, partilhou, e chamou-o de Franco cola pontos. 8 pontos conquistados pelo piloto argentino, melhor classificação da carreira, tinha os dois como a melhor posição, 2 oitavos lugares. Sexto lugar é, sem dúvida alguma, a melhor classificação. E tivemos também um Pierre Gasly num fim de semana que também não foi fácil para o Pierre Gasly. Fecha nos pontos e sobretudo fecha na oitava posição, consegue resgatar 4 pontos, o que é tremendamente positivo para o Gasly e para a Alpine. São fins de semana muito diferentes. Sim, para a Alpine, no conjunto, 12 pontos. um ótimo fim de semana, o melhor do ano até No agora. domingo. No sábado pontuaram? Não. Não, o Colapinto ficou à beira dos pontos, porque não. Sim. Melhor fim de semana da Alpine até agora. O Colapinto a reforçar esse estatuto que tem tido em 2026 de piloto, no fundo a demonstrar aquilo que nós tínhamos visto no início da carreira, as primeiras corridas pela Williams, e que depois desapareceu para alguma galáxia próxima e agora está outra vez a aparecer, ainda bem. O Gasly, pelo contrário, entrou em quarto minguante, mas voltou ao longo da corrida, não é ao longo do fim de semana. Ele faz uma corrida, durante a corrida é que vai experimentando, é que vai falando com os engenheiros e vai trazendo ao de cima aquilo que ele pode fazer e que sabe fazer muito bem, e portanto consegue ainda um oitavo lugar e faz ótimos pontos para a equipa francesa, que bem precisa deles. Até porque não sei, com o evoluir das outras equipas, se vão continuar a manter esta posição. Dissemos isso ontem no fim da corrida, estávamos à espera que a Alpine fosse a melhor dos outros, mas depois o fim de semana não estava a demonstrar isso. E eles conseguiram recuperar esse estatuto, mercê também do azar mecânico que tem o Arvid Lindblad. Acho que lhe é devida uma palavra. O Lindblad estava a fazer um fim de semana brilhante a todos os títulos, sobretudo para um estreante nesta pista. E isso vê-se depois na reação. Eu ontem não vi na transmissão. Ele tem quando chega às boxes e quando tira o capacete. Mandou um pontapé, não é? Sim, sim. Não, foi pena, de facto, porque, como disseste, foi um grande fim de semana, a classificação boa também, de sábado, Do Lindblad. do Lindblad. O Lawson faz uma boa corrida. O Lawson faz sétimo. Fica ali ensanduichado entre os dois Alpine. Faz uma grande corrida e tinha estado a ser batido constantemente pelo Lindblad. Portanto, e o Lindblad faz na sprint faz uma grande corrida sempre de Sim, de duros. de duros. Portanto, tinha aqui uma boa expectativa para ele, achava que podia fazer um bom resultado. Pronto, foi pena, realmente. Lawson conquistou 6 pontos, ficou ensanduichado entre os dois Alpine. Não podemos fechar esta edição
desta análise ao Grande Prémio do Canadá, sem falar dos homens que fecham a pontuação. São eles Carlos Sainz, que resgata 2 pontos para a Williams, e também Oliver Bearman, que fecha na 10ª posição. Atrás de Oliver Bearman esteve um piloto que foi penalizado em 10 segundos, chama-se Oscar Piastri. E o Oscar Piastri, permitam-me fazer aqui esta analogia àquele famoso meme da televisão portuguesa. O Oscar Piastri, a determinada altura, foi demasiado astuto e quis passar 2 pilotos, um deles o Alex Albon, um companheiro de equipa do Carlos Sainz. No gancho deu-lhe uma pausada, posso utilizar a expressão? Se a expressão quiseres. E depois é aquele meme que é: vamos embora, tenho uma consulta, tenho que abandonar. Sim, ele parece que nem tinha acontecido. Ele, Piastri, não tinha acontecido nada. É estranho, o Piastri tem um péssimo fim de semana, não é verdade. Ele não estava a fazer tudo mal até ali, mas depois na corrida, a ideia que me dá é quando está contrariado por aquela contrariedade inicial de querer pneus slicks e querer partir de slicks e o obrigarem a partir de intermédios, tirou-lhe o foco, tirou-lhe o tino, e a corrida a partir daí foi sempre a descer. Estava a ser batido pelo Norris, sim, mas não estava a ser batido por muito. Na qualificação não, mas a mim pareceu-me que em corrida o ritmo era diferente. Até porque como se vinham a desenvencilhar dos pilotos. Sim, falámos sobre isso também na emissão. O Norris estava a passar com mais rapidez. Passava e o Piastri há uma diferença de confiança nos dois neste circuito, mas quer dizer, a coisa no fim, se não tivessem desistido, seria um terceiro e um quinto, exato. Uma coisa que o valha. Ele, a partir de certa altura, entregou os pontos, entregou a corrida e fez as neiras. O Albon, apesar de tudo, é relativamente condescendente e diz que ele se pode ter deixado de surpreender pela entrega de potência e não estava à espera de abrandar tão pouco naquele momento. Não faço ideia se é verdade, se não. Dito isto, arrumou com um dos Williams, que também ele próprio estava a ser batido pelo companheiro de equipa. O Sainz volta a fazer pontos, que é muito importante para a equipa. A equipa ainda não acabou a cura de emagrecimento que está a fazer no seu carro. 2 pontos. E o Bearman, apesar de tudo, de um fim de semana muito difícil para a Haas, em que o pacote de evoluções, o Komatsu diz de uma forma muito racional, muito científica, isto não está a funcionar como nós queríamos, mas nós estamos a aprender muito sobre este pacote de evoluções, e quando isto começar a funcionar, o carro vai ser outra vez muito bom. Mesmo assim, num fim de semana de salvar os móveis da casa, conseguem fazer um ponto. E a bater novamente o Ocon. Sim, essa parte vai sendo... Depois dos boatos que rodaram e Sim, é o Bearman que aparece mais uma vez a salvar a honra do convite. É um facto. Bom, é um facto que nós estamos de regresso na próxima segunda-feira, não para fazer uma análise um grande prémio, porque este fim de semana vamos descansar, mas na próxima semana já vamos começar a fazer uma antevisão a esse grande prémio do Mónaco. Recordar que fórmulas de promoção têm sessões de treinos livres no Mónaco na quinta-feira. Nós, a partir das 9 da noite, cá estaremos para fazer a antevisão a esse grande prémio do Mónaco, uma hora mais tarde no YouTube da Zone e também nas plataformas de podcast. A Fórmula 1 segue o formato normal de treinos livres à sexta-feira e também ao sábado de manhã, qualificação no sábado à tarde e, claro, o Ex Libris, o grande prémio na tarde desse domingo. Não esquecer também que nesse fim de semana vamos ter nova ronda da Fórmula 4 espanhola com a Maria Germano Neto e também com Noah Monteiro em ação, corridas que vão decorrer em Portimão e que vais poder seguir, claro, de fio a pavio na DAZN. É também fim de semana de estreia da Porsche Super Cup, o fim de semana do Mónaco, e por isso o Ruben Valente está a preparar para ti um programa muito especial para lançar essa temporada da Porsche Super Cup. Lourenço e João, obrigado pela vossa companhia e até para a semana. Nós marcamos encontros na segunda-feira. Regressa connosco.